dando início a mais uma live do Café Debate Cinema, mais um projeto de extensão da Faculdade de Direito da UERN. Eu, professor Evaldo Sampaio, junto com o professor Carlos Sérgio e as discentes Tarsila, Ingrid e Michele Lins. Que alegria, que satisfação. Estamos de volta no ano de 2023, começamos um pouquinho tarde, não é isso mesmo, professor Carlos Sérgio? Mas retomamos o maior projeto de lives do estado do Rio Grande do Norte, um projeto regular de extensão que faz esse bate-bola, não só o projeto de lives da Faculdade de Direito, junto com o debate Café e Cinema da nossa querida professora Aurélia, dos palcos presenciais para as lives, toda a comunidade jurídica aqui da nossa Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, bem como também temas sempre palpitantes, temas que interagem, eu diria, no dia a dia das pessoas, sempre relacionado com um filme. Hoje não poderia ser diferente, um grande convidado, e eu vou deixar justamente para que a nossa querida discente, hoje, de forma diferenciada, ela vai fazer a apresentação. Então, eu me despeço aqui, por enquanto, dizendo da alegria, da satisfação, da retomada dos projetos e lives da nossa querida Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Prazer enorme, sejam todos bem-vindos. Eu já passo a palavra de Pana. Então, agora, eu passo a palavra para o nosso convidado, o Dr. Tassos Licurgo. Primeiramente, como eu sempre digo, agradeço imensamente pelo convite, os professores Carlos Sérgio, professor Evaldo Sampaio, a professora Michele Lins e a Tarsila Santos. Esse conjunto, esse grupo é um grupo poderosíssimo, que está revolucionando o ensino do direito, não só no Rio Grande do Norte, mas como no Brasil, com essa quantidade de lives atingindo pessoas em todos os lugares. Então, deixo meus parabéns. Uma grande iniciativa mesmo. E o que eu vou tentar demonstrar aqui é que a universidade deve ser, por excelência, um ambiente cristão, sim. Cristão, e essa predisposição contra o cristianismo tem uma razão de ser. A grande questão que nós temos, que às vezes nós esquecemos, é que a existência de uma universidade, de um espaço em que nós possamos pensar a realidade, ela tem um fundamento, tem uma história e tem um fundamento filosófico. Filosoficamente, nós só podemos pensar a realidade, tentar encontrar um padrão de comportamento no mundo, seja no mundo natural, seja no mundo de comportamento das pessoas, nas ciências sociais, seja em que for, quando nós pressupusemos que há uma ordem por trás de tudo isso. E a existência de uma ordem por trás da realidade não é algo que se conclui a partir do estudo da própria realidade. Por exemplo, eu quero dizer o seguinte: se você pegar qualquer matéria e fragmentar essa matéria, você quebra na metade, depois quebra novamente, até você chegar nas menores partículas possíveis, que não são mais o átomo, né? Os bósons, leptons, quarks e neutrinos, qualquer partícula dessa pequena, você olha para uma partícula dessa e ela não fala da necessidade de sua existência, ela não dá sentido para a sua existência e por que ela se comporta de acordo com uma lógica. Então, a expectativa de que o mundo se comporta segundo uma inteligência, ou que o mundo é capaz de ser aprendido pela inteligência, pressupõe uma organização inteligente por trás. A inteligibilidade do mundo pressupõe uma mente inteligente que organizou o mundo inteligentemente. Do contrário, seria uma loucura estudar padrões de inteligência no mundo que não fosse organizado inteligentemente. Então, a universidade, como um esforço coletivo de nós buscarmos padrões de inteligência por trás da realidade, seja ela de quaisquer natureza que sejam, pressupõe já uma mente inteligente. Então, é possível, não só possível, como é essencial que parte significativa desse esforço seja em busca das premissas de existência de uma mente inteligente por trás. Tanto é assim que...
Tanto é assim que, historicamente, se você for analisar a origem das universidades, a origem das maiores e melhores universidades do mundo é uma origem cristã. Isso é um fato histórico. Nós não podemos negligenciar isso. Historicamente, isso não é uma opinião, isso é um fato. Historicamente, as maiores e melhores universidades do mundo, quer a pessoa queira, quer a pessoa não queira, elas foram oriundas do cristianismo. Eu vivo dizendo isso, ó. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford, todas essas universidades, elas foram fundadas como escolas de discípulos cristãos. A maior e melhor universidade do mundo, que é a Universidade de Harvard, teve, né, como lema original o seguinte: verdade para Cristo e a Igreja. Então, filosoficamente, historicamente, a universidade é, por excelência, um espaço que nasce no seio do pensamento judaico-cristão. E é por isso, e é graças a isso, inclusive, que outros tipos de pensamento, inclusive pensamentos anticristãos, como é o pensamento do comunismo ideológico, tomaram tanto espaço. Porque o cristianismo é a visão de mundo mais tolerante que existe. Se a universidade não tivesse sido fundada pelo cristianismo, ela não teria espaço para nenhuma outra visão de mundo. As outras visões de mundo só entraram na universidade e, por razões que podemos discutir, tomaram conta, porque na Universidade Brasileira o que toma conta hoje é uma visão anticristã, comunista, gramsciana. Isso só ocorreu historicamente, só foi possível porque o cristianismo, que é o fundamento filosófico da universidade, é a visão de mundo mais tolerante que existe. Até na postura de tolerância, o cristianismo contribuiu. Você veja o seguinte: não tem nenhum outro país do mundo, senão país de matriz cristã, em que visões diversas podem ser possíveis. Eu vou pegar um tema bem em moda aí, vamos pegar a parada gay, por exemplo. A parada gay é uma manifestação militante que só existe em país de matriz cristã. Se você pegar qualquer outro país, eu não vou falar nem país de matriz islâmica, por exemplo, que todos nós sabemos o que acontece, mas você pega um país de matriz ateísta, que é tão divulgado na universidade. Nenhum país de matriz ateísta permite parada gay. Rússia, China, Coreia do Norte, nenhum deles. Então, por que a universidade não pode ser um espaço de liberdade religiosa? Porque outras religiões têm espaço. Agora, existe uma postura anticristã. Os valores morais do Ocidente, nós estamos no curso de Direito. Os valores morais do Ocidente são, em grande base, influenciados por essa visão de mundo cristã. Vamos ser claros. Vamos ser claros. Se você pegar historicamente a história da humanidade, se for estudar as civilizações antigas, for pegar os filósofos do século I, Sêneca deixa claro assim, ó, diz que nós afogamos as crianças que não queremos. Que não queremos. O infanticídio é uma marca ampla na civilização antiga. Há quem diga, historiadores do que se debruçam sobre o século I, deixam claro dizendo que o infanticídio é a mancha mais profunda da civilização antiga. Eu cito aqui, para citar só um historiador, o W.H. Lecky. E quem é que muda isso? Quem é que muda isso? Para ficarmos na área do direito, se nós formos para as tábuas da lei romana, que precede o Cristo em 4 séculos, ano 450 a.C.,
Se você pegar essas tábuas, se você pegar a tábua número 4, diz claramente o seguinte: crianças com deformidade devem ser mortas. Quem é que muda isso? Em essência, quem muda isso é o cristianismo. O livro do Ensinamento dos Dozes, que é conhecido na tradição por Didache, ela diz exatamente que não deve se cometer infanticídio em um mundo em que o infanticídio era absolutamente aceito pelas civilizações. Então, como é que a universidade vai se restringir ou não vai querer discutir sobre isso? Porque há tanta oposição ao pensamento cristão. Recentemente, né, nós tivemos aí, há poucos dias, o Dia da Mulher. Quem foi quem falou, foi honesto em dizer que a visão de mundo que genuinamente enalteceu a mulher na história da humanidade, sabe qual foi? Foi o cristianismo. Você pode pegar qualquer civilização antiga, meus queridos, qualquer civilização antiga. Pegue os romanos que nós falamos, pegue o grego, que é aquela civilização mais inteligente que já existiu. Pegue os chineses, pegue inclusive os judeus, se você quiser, que é detentor da moralidade, em qualquer uma delas, a posição da mulher era terrível, era miserável. Quem é que enaltece a posição da mulher? Eurípedes, se você for ler Medea, você vê claramente a diferença de tratamento do homem e da mulher. Mas é no cristianismo que nós temos enaltecimento da condição da mulher. Jesus Cristo, notadamente naquela passagem da mulher samaritana. Por que não dizemos nada? É proibido falar a realidade? Vamos para a área de medicina nas universidades. Qualquer problema que a gente tenha, vai para um hospital. Onde foi que surgiram os hospitais? Por que existem hospitais? Nós vamos pegar aqui Roma e Grécia. Me diga por que essas duas grandes civilizações da história da humanidade não tinham hospitais. Por que não tinha hospital em Roma? Por que não tinha hospital em Grécia? Porque eles não sabiam, não tinham inteligência, não tinham recursos? Por que não tinha? Ora, porque a visão de mundo não abarcava isso. Foi com Jesus Cristo que a compaixão pelos doentes, o Evangelho de Mateus e outros tantos, Lucas era um médico, que você vê Jesus se preocupa com os doentes. O cristianismo ele inaugura a caridade como uma atividade diversa daquela de se fazer algo esperando alguma coisa em troca. Em qualquer lugar do mundo que você for, incluindo Natal, você vai, os hospitais mais tradicionais têm nomes o quê? Cristãos. Nomes cristãos. É por acaso? Vai nos Estados Unidos, St. Andrew. Aqui em Natal mesmo tem São Lucas, tem São não sei o quê. Nome cristão. Por quê? E a gente, aí na universidade a gente não vai, por que não fala sobre isso? Cadê a liberdade de falar a verdade? Direito processual, estamos no curso de direito. Questões de testemunhas, de prova testemunhal robusta, para acusar alguém. Isso não nasce por acaso, não. Isso nasce no cristianismo, na visão judaico-cristã. Deuteronômio, nós temos Deuteronômio 19:15, Mateus 18, 15 a 17, nós temos expressões claras de necessidade de prova robusta testemunhal para que a acusação possa ser feita. O direito natural é uma construção ateísta? No ateísmo não tem direito natural. No ateísmo, torturar uma criança ou dar um sorvete a ela é a mesma coisa. O direito natural nasce de quê? Da percepção de que uma ordem natural superior criada por quem? Por Deus. A percepção de que a razão pode levar ao entendimento de que há um certo ou errado não é algo que aparece por acaso, não. Hoje em dia,
no nosso mundo jurídico, nós falamos isso tão claramente, com a razão como um instrumento importante para que possamos chegar ao entendimento do que é certo e do que é errado, mas isso não nasce por acaso, não. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 2, você lê ali os versos, até os 15 primeiros versos, você vai ver que a origem está ali. Direitos importantíssimos. E por que nós não falamos claramente isso? Por que nós não estudamos a produção paulina nos cursos de direito? Por que Paulo é negligenciado nas disciplinas propedêuticas do curso de direito? Você não lê Shakespeare sem saber a Bíblia, que tem pelo menos 1000 alusões às escrituras nas obras shakespearianas. E nós damos um curso de direito sem falar na produção paulina. Direitos individuais, direitos de igualdade, falamos como se fosse algo decorrente de qualquer outra coisa menos do que é. Isso está nas escrituras. Quando diz que Deus não tem favoritos, o Criador dos céus e da terra não tem favoritos, somos iguais, todos são iguais perante Deus. Está expressamente em Romanos 3:23. Isso influenciou a produção, a percepção intelectual e a produção intelectual da humanidade. Meus queridos, uma coisa que eu fico absolutamente impressionado, a coragem de Paulo, em um mundo, olha, em um tempo em que 75% da população de Atenas eram de escravos, 50% da população de Roma de escravos, o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, lá em 3:28, com a passagem conhecida, diz, diz assim, não há grego nem judeu, homem nem mulher, escravo nem livre, todos são um em Cristo Jesus. Não há distinção relevante social, distinção relevante de gênero, distinção relevante étnica, racial, que diferencia as pessoas. E nós estamos falando isso nas conferências mundiais da Unesco. Estamos falando isso em todo canto. E negligenciamos a origem. O apóstolo Paulo escreveu isso no momento em que a maioria era contra essa percepção. Por que não falamos? Aí a universidade chega, porque o Estado é laico. Ninguém sabe que o Estado laico é uma conquista do cristianismo, não? O Estado laico, até o Estado laico é uma conquista do cristianismo. Não tem nenhuma expressão genuinamente cristã, bíblica, que queira que, pelo fato de você ser pastor ou ser padre, você exerça uma posição no parlamento. Um pastor, um padre, um rabino, seja lá quem for, para ser um deputado, tem que ser eleito pelo voto. A submissão à autoridade, a submissão às decisões judiciais, a submissão à lei, isso é algo que é pregado pelo cristianismo. A carta aos Romanos, no capítulo 13, no verso 1, todos devem se submeter às autoridades constituídas. Então, assim, por que não se fala isso? Deve ter alguma razão. Por que existe esse preconceito odioso contra o pensamento cristão? No século XVI, Lutero já escrevia a Princesa da Saxônia, dizendo que todos devem ser livres. Olha, preste atenção, todos devem ser livres para ensinar, pensar, dizer, escrever aquilo que bem entendesse, seja com base na Bíblia ou em qualquer outro livro. Quem disse isso foi Lutero. Essa liberdade de pensamento no ambiente acadêmico, por que ninguém fala? Por que ninguém fala? Existe um problema muito grande. Por que ninguém diz que houve, sim, uma cooptação da universidade por uma visão claramente anticristã, um preconceito de índole religiosa que se passa voluntariamente ou de maneira, ou dizendo mais adequadamente, propositalmente desapercebido? Quando eu estava na direção nacional do IFAM, você pode puxar aí
o que os jornais diziam, Folha de São Paulo, Globo, Estadão, pode procurar aí, olha. Pastor exerce função tal, como se o fato da pessoa ser cristã ou fosse pastor fosse incompatível com a função pública. Já a pessoa se publicasse assim, pai de santo, por que ninguém diz nada? Então, há sim posição anticristã no ambiente acadêmico. Para encerrar, eu digo para que nós possamos abrir para o debate. Professor, me permita só uma parte aqui, é só para lhe dizer que essa parte da mídia, essa parte das redes sociais, fazer rotulações de profissões, claro que o senhor está muito bem colocando, e eu concordo que existe essa pecha aí, na linha que o senhor colocou, ela existe também, por exemplo, na minha profissão de juiz. É impressionante. Ao invés de se analisar a competência, todo o currículo, todas as características para desempenho de uma função, eles querem o quê? Eles querem, na realidade, chamar a atenção de uma matéria sensacionalista. Então, é muito melhor falar pastor, né, e puxar para essa linha, e falar, no meu caso, juiz, e puxar para essa linha, do que trazer o nosso conhecimento que dá ensejo ao exercício da função. Quero só fazer esse pequeno adendo e devolvo a palavra para essa exposição brilhante que nos deixa aqui atento demais. Mas eu vejo pastor no âmbito religioso, mas eu não vejo assim parte que diz assim, ó, o IFAM ou o órgão tal, absurdo, o órgão tal tem até espírita. Nunca vi. O órgão tal tem até representante de religião africana tal. Nunca vi. Nunca vi ninguém dizer assim, é um absurdo ter um muçulmano exercendo uma função pública. Nunca vi. Nunca vi. Agora, se pegar um juiz cristão, como foi o caso do juiz lá que foi indicado ao hoje juiz, magistrado do STF, o André Mendonça, quantas manifestações houve pelo fato dele ser cristão? Quando todo o debate deveria ser com base na questão técnica dele. Então... Perfeito, professor. Perfeito. Inclusive, me permita mais uma parte, e Vossa Excelência colocou assim de maneira que lhe parabenizar por isso. Pode até ser, aí me permita colocar, que, vamos dizer, eu penso que hoje, dentro do modelo de ordenamento jurídico, o presidente, agora mesmo nós estamos tendo essa discussão novamente, né, porque vamos ter 2 indicações por parte do presidente, e a Constituição só traz, como até a ministra Carmen Lúcia agora, ela, por mais que você não concorde, ela foi bem objetiva quando ela disse, olha, o que a Constituição prescreve é notório saber jurídico e reputação ilibada. Mas Vossa Excelência colocou muito bem. Eu, particularmente, também acho que o caractere trazido nesse exemplo citado em específico pelo amigo não foi correto. Na realidade, ele tem que ter o primor técnico, ele tem que ter justamente todas as qualidades para o exercício da função, mas não é isso que a gente vê, infelizmente. Não é? A gente está agora passando por um novo, vamos dizer, um novo processo. Não quero aqui polemizar, mas, por exemplo, se tiver a indicação do advogado pessoal do presidente, não tem nada de fator surpresa disso, não. Se ele tiver os requisitos mesmo, que não cabe a mim aferir, sim o Senado, isso é comum. Comum, inclusive, outros presidentes fizeram. E o amigo colocou muito bem. O fato dele ser cristão não o leva necessariamente a exercer o cargo, mas foi isso que o presidente adotou como premissa, né? Isso faz parte do foro íntimo do presidente. Exatamente, faz. Aí eu concordo. O que a Constituição prevê
é que o presidente deve indicar aquelas pessoas que levem ao Supremo uma visão de mundo que ele considera que foi a visão de mundo eleita. É verdade. Então, Verdade. assim, Isso aí eu não tenho o que negar, não. Tá certo, tá certo. Então, se alguém achar que é, por exemplo, uma posição ideológica contrária ao aborto, se eu quiser indicar um ministro supremo que tem uma visão contrária ao aborto, não há nenhum problema nisso. Não. Agora, se a pessoa claramente se disser isso, vai dizer o quê? Que é pelo fato dele ser cristão, e por ele ser cristão não pode ir. Por que não pode ir? Pode sim. Então, exato. Perfeito. Então, a questão é essa. E eu vou adiante, e é isso que eu lhe digo. E essa discussão só é possível em país de matriz cristã. Não, e aí eu quero fazer um adendo aqui, não é nem a parte, e concordar. Dentro do que o senhor colocou muito bem, e aí eu não tenho como discordar, de foro íntimo, pela estrutura constitucional hoje disposta, ele pode escolher, inclusive fazendo as perguntas a algumas pessoas que ele pode chamar no gabinete dele, dizer como é que você pensa de tema tal, incluindo a liberdade religiosa, incluindo esses temas religiosos, e fazer uma espécie de questionário. Ninguém pode, inclusive, impedir isso, não. Inclusive, no meu entender, isso não precisa nem passar pela agenda oficial, isso não é antirrepublicano, isso não é escuso, isso está dentro do que o amigo colocou muito bem, eu gostei, foro íntimo. Ele tem que respeitar os requisitos constitucionais. Está perfeito, eu também não tenho como discordar, não. Por isso que eu defendo publicamente que a gente precisa mudar os critérios. Agora, de leste ferenda, mas nos critérios atuais eu não tenho como discordar, não. Perfeita a sua visão. Só rapidinho, é bem rápido mesmo aqui, só para aproveitar o gancho da discussão, viu, Tasso? Que você está falando uma coisa muito, muito importante, né? Porque na época que o ministro André Mendonça foi indicado, houve uma discussão muito grande se... por muito tempo a indicação dele ficou parada, né? Como se eu nunca tinha visto isso acontecer com nenhum outro ministro. Mas por que essa marcação tão cerrada que foi feita em cima do ministro, né? Claro que o ex-presidente ele tinha dito que eu vou nomear alguém terrivelmente evangélico, né? E isso chamou muita atenção para essa discussão, como se alguém que fosse evangélico, né? Ele colocou o termo terrivelmente, mas enfim, como se alguém que fosse evangélico fosse menos, fosse alguém que, ao invés de somar com as discussões no âmbito do STF, fosse dividir, sei lá, fosse atrapalhar, né? Eu acho que o principal, para te devolver a palavra, né, nessa discussão, é porque dizem, né? Muitas pessoas falam, né? Que o cristão fulano de tal, ele é fundamentalista, né? Então, muitas vezes vem aquela crítica. É como se o apto a exercer determinados cargos para algumas pessoas é aquela pessoa que está disposta a abrir mão de sua crença, ou aquela pessoa que está disposta a flexibilizar o entendimento que tem acerca da aplicação do direito, né, à luz da sua crença. Eu acho que esse é o grande problema. Cada um de nós aqui carrega consigo uma bagagem. Pode ser que qualquer um de nós aqui que está atuando pelo direito, um dia, é difícil, claro, mas não é impossível, seja indicado a um cargo tal, e assim, cada um vai trazer consigo a sua vivência, as suas experiências, a sua bagagem, a sua fé, a sua forma de enxergar o mundo, e isso não torna a pessoa menos do que ninguém, né? Devolvendo a palavra aqui para o nosso querido professor Tasso. Perfeito, perfeito. A parte final eu gostaria de dizer, agora, por que esse medo do cristianismo? Por quê? Aí eu vou dizer o porquê. Porque o cristianismo, ele destrói algo. Sabe o quê? A sanha coletivista, comunista, de parte significativa da sociedade, que não sabe conviver com a diferença. Que quer que a universidade seja um ambiente de diversidade, desde que seja diversidade da mesma coisa. Você vá para qualquer ambiente universitário aí, como eu convivo há anos, em que se celebra a diversidade, olhe para as pessoas, elas são absolutamente iguais.
Que diversidade é essa da mesma coisa? O cristianismo, ele quebra com isso. O cristianismo, ele não quer saber se a pessoa tem as características externas que tiverem. Ele quebra esse intuito de colocar as pessoas em compartimentos para dominá-las. Existem várias estruturas, ações de dominação em curso no Brasil e as pessoas não estão se dando conta disso. O feminismo, o negrismo, o LGBTismo, a teoria crítica racial, todas essas e tantas outras, o indigenismo, são manifestações de dominação das pessoas. O homossexual, ele é vítima, ele é escravo do LGBTismo. A mulher é vítima do feminismo. O negro é vítima do negrismo. O branco da teoria crítica racial. São movimentos que querem dizer que a pessoa deve falar, pensar e agir de acordo com aquilo que uma elite intelectual diz que elas devem fazer. Você pega o caso do já hoje falecido deputado federal, o senhor Clodovil Hernandes, notadamente homossexual, mas que não seguia o movimento militante LGBTista e era fortemente atacado pelo LGBTismo, porque não falava, pensava e agia daquela forma. Então, o que o cristianismo propõe, e sempre essa foi a proposição, é de que essas barreiras são quebradas, todos podem ser um, independente de tudo isso. Isso é uma ação importante de libertação da escravidão das pessoas, destes arroubos coletivistas escravagistas. E digo mais, eu vejo as pessoas na universidade lutando pela libertação do colonialismo, não sei o quê. Isso é um neocolonialismo. Nada disso existe no Brasil real, no Brasil profundo. Eu até publiquei um artigo ontem num blog. No meu Instagram tem um link lá para quem quiser, dizendo o seguinte: eu ando pelos lugares, em todos os lugares que eu tive da África Negra. Eu não vi absolutamente nada de submissão a esse negrismo, as pessoas livres. Por que nós não importamos a verdadeira África? Se nós formos aqui, como eu estive lá na fronteira com Colômbia e Peru, no Alto Solimões, depois da floresta amazônica, você pega os índios lá absolutamente livres, querendo ser escravizados por um grupo de antropólogos indigenistas, que querem dizer o que o índio deve pensar, falar, agir, o que o índio deve plantar, o que ele deve estudar. O índio não pode escolher a língua em que ele quer estudar. Aquele grupo de antropólogos quer exigir que o índio estude em Ticuna Maguete. Ele não pode escolher estudar em português, espanhol, não pode. Então, o que é isso? Você vai para o sertão profundo aqui, vai para a famosa tromba do elefante, meu querido, no Rio Grande do Norte. Vá perguntar lá, vá conversar com o sertanejo, ver se alguma dessas ideologias está presente no Brasil profundo. Isso é tudo importado. E o cristianismo, ele rompe com isso. É por isso que é tão atacado no ambiente universitário. Então, se nós quisermos realmente uma liberdade de expressão, nós temos que lutar pela diversidade genuína. Até porque, e agora vai uma coisa muito importante, a média intelectual do brasileiro tem caído abruptamente. Eu levantei os dados da média de QI no mundo, todos cresceram em países, inclusive como Turquia, África do Sul. O único que decaiu foi o Brasil. Por quê? Porque se os alunos não são expostos à dialética de opiniões, não são expostos ao conflito de ideias, não são expostos à verdadeira diversidade. Não essa diversidade da mesma coisa. Se não são expostos a isso, como é que vão crescer intelectualmente? Sendo absolutamente utilizados como massa de manobra de um pensamento único.
Isso daí que está ocorrendo hoje na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, embora virtualmente, isso é uma pérola nessa live. Por quê? Porque é uma opinião divergente do que as pessoas falam. Então, olhe, o cristianismo é uma visão de mundo que traz a diversidade, e a diversidade é um modo de ser da universidade que faz com que haja acréscimo intelectual. Somente no pensamento divergente, na oposição de ideias, na dialética de posicionamentos, é que há o crescimento intelectual. Do contrário, o que há é a mesmificação. Ou eu vou adiante, é a coisificação. Ou, se você prefere o latim, é a resificação do ser humano. Ele se torna coisa na mão da militância, quando, na realidade, deveria entender-se como um indivíduo livre para expressar-se de acordo com a maneira como ele vê o mundo. Então, isso é a razão por que há tanto ódio e medo e restrição ao cristianismo no ambiente acadêmico. Alguma dúvida? Não, até aqui tá ok, mas tem uns questionamentos aqui. Você vai ainda concluir sua exposição? Não, eu queria abrir para discussão para a gente poder aprofundar. Eu estou em inteira disposição. Perfeito. Pronto, perfeito. Eu acho que a Tarsila, você vai trazer uns questionamentos? Sim, a gente tem uma pergunta aqui no chat do Kainan. Ele falou assim: professor, como lidar com situações em que a liberdade religiosa entra em conflito com outros valores, como a igualdade de gênero e a não discriminação? A liberdade religiosa é aquela em que todos os valores são possíveis. O que existe aqui é uma falta de entendimento da questão do que é tolerância. Tolerância não é você achar que todas as visões de mundo são igualmente verdadeiras, não. Tolerância é você entender que todos têm o direito de expressarem as suas visões de mundo. Se você tem uma visão de mundo que não concorda, por exemplo, com a questão da ideologia de gênero, você vai respeitar a ideologia de gênero, mas não quer dizer que você aceite que aquilo é verdadeiro, não. Se houver alguma imposição para você aceitar algo, aí sim é que é falta de liberdade. A liberdade existe quando cada um traz as evidências para avaliar o posicionamento. O cristianismo é o lugar em que todos são livres para pensarem da forma que quiserem. No cristianismo, o próprio Deus respeita o livre-arbítrio. Deus respeita o livre-arbítrio. Mas não quer dizer que no cristianismo tudo seja verdadeiro, tudo seja justo, tudo seja certo, não. Quer dizer que só há uma coisa que é justa, que é certa, que é verdadeira, mas as pessoas têm liberdade para exprimir, expressar, entenderem o mundo como elas quiserem. O direito que eu tenho de expor minha opinião aqui, que alguns podem estar achando aí muito radical, é o direito que outra pessoa tem de expor uma opinião diametricalmente oposta à minha. O que vai dizer se o que eu estou dizendo é a verdade ou que a outra pessoa é a verdade, não é o fato de eu crer em algo, são as evidências externas a isso. Eu falei várias coisas aqui sobre a origem histórica de valores que são usados no direito. Quem vai dizer se isso é verdade ou não é o fato de eu ter dito. É análise histórica, é você estudar, pesquisar, buscar documentos. Todos são livres. Então, diante da liberdade religiosa, tudo pode ser dito. Agora, não quer dizer que tudo é verdadeiro. O que as gerações mais recentes têm sido doutrinadas é ao pensamento de que, seja lá o que você diz, tem de ser verdadeiro. Você ser tolerante está sendo ensinado assim. Para você ser tolerante, você tem que entender que o que o outro está dizendo é verdadeiro. Não. Se o outro está dizendo, para você saber se o que o outro está dizendo é verdadeiro, é o mesmo critério para você saber se o que você está dizendo é verdadeiro. Não é o fato de você dizer ou não dizer, é o fato das evidências que existem para aquilo. Michele, você tem algum questionamento, alguma observação a fazer? Depois eu vou falar alguma coisa, mas eu vou abrir primeiro para você. Eu e Tarsila ainda temos uma questão ainda. Professor, então o senhor acredita que somente o cristianismo não possui voz nas universidades, ou as demais religiões também não possuem? Por exemplo, as religiões de matriz africana.
eu nunca vi, na minha experiência pessoal, nenhum tipo de manifestação de religião de matriz africana que não tivesse espaço na universidade. Eu nunca vi. Pode ser que exista, não estou dizendo que não tem, não. Estou que eu, na minha experiência, nunca vi. Agora, eu, por exemplo, eu pessoalmente, na minha experiência, quando eu vou promover, por exemplo, um encontro que nem de cristianismo é de design inteligente, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, existe uma guerra mundial antes do evento ocorrer. Inúmeros grupos vão contra a possibilidade de se falar isso na universidade. Eu nunca vi em relação a nenhuma outra religião. Eu sou contra as religiões de matriz africana se expressarem na universidade? Não, eu sou a favor. Eu sou a favor. Pode se expressar, eu sou a favor da liberdade de expressão, da liberdade religiosa. O que eu estou falando aqui é o seguinte, não um caso claro, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o último encontro que nós fizemos de teoria do design inteligente, que nem cristianismo é, mas que pressupõe uma mente inteligente por trás, que organizou tudo isso, sofreu fortes pressões para a sua existência, a existência do evento, antes de começar o evento. E quando começou o evento, um bocado de gente foi olhar, colocou suas opiniões, que aí está ok. O bom é o debate, mas existe uma pressão anterior. Onde eu, então, mais uma coisa pessoal, na função que eu fiz de direção nacional do IFAM. Até depois, você procure na Folha de São Paulo, procure no Google, tem dizendo lá, ó, até pastor exercia função no IFAM. Quer dizer o quê? Isso preconceito. O que isso quer dizer? Procure aí dizendo aí, ó, até, eu não sei como é o líder da religião de matriz africana, como é que chama o líder? Vocês sabem? Eu não sei. Como é que deve ter um líder? O sacerdote, vamos chamar o sacerdote, não sei como é. Até o sacerdote não tem lá, até o sacerdote da... qual é a religião? De religião tal. Exercia a função tal. Até o sacerdote do candomblé exercia... Não tem isso na imprensa. Não tem isso. Até o muçulmano, não tem isso. Mas lá existe uma impressão de absurdidade pelo fato de você ter alguém que é cristão, que é pastor, exercendo uma função. E por que ninguém fala sobre isso? Fantástico. É porque o que em verdade eles estão fazendo é tentando colocar isso aí para a opinião pública, no sentido de que você, como pastor, né, estaria utilizando o cargo para doutrinar as pessoas, né? E você estava ali para exercer um trabalho técnico, né? Você, além da sua formação teológica, mas você é professor da universidade, você tem... Professor Carlos Sérgio, e o sacerdote do candomblé não está utilizando o cargo para doutrinar, não? Porque só o pastor estaria utilizando o cargo para doutrinar. Não, eu estou falando que isso deve ser o que motiva, né, a crítica. É uma crítica realmente, como você colocou, eu concordo. É uma crítica direta ou indireta ao cristianismo, né? E isso aí é algo que precisa ser discutido, precisa ser revelado, como está sendo feito agora aqui. A universidade é o espaço para discutirmos essas ideias. É para nós expormos essas situações que estão acontecendo. Né? Por que o cristão ele não pode como é que se diz? Assimilar uma teoria como essa do design inteligente e considerar que essa teoria é uma teoria válida e que precisa ser levada a sério no ambiente universitário? Por que nós devemos acatar uma única teoria, a teoria da evolução, como a única teoria válida, né? Será que realmente seria uma teoria irrefutável? Será que nós paramos na discussão? Será que não teria como evoluirmos na discussão? O que eu acho interessante aqui, outro ponto a se considerar, levando como base o filme, é porque o professor ele colocou um desafio para o aluno, né, na situação, para ele provar que Deus existe, né? E ele disse, agora eu quero ver você sair dessa. Eu quero agora que você prove que Deus existe. Traga
evidências, traga provas de que Deus existe. Eu quero isso, eu quero ser convencido. Eu acho que do ponto de vista até da discussão, isso pode até caminhar para um lado positivo, né? Claro que existe, por outro lado, uma exposição do aluno. Vai depender muito da real intenção desse professor, né? Mas eu acho interessante porque muitas pessoas gostam desse desafio, principalmente aqueles que não valorizam os valores cristãos. Agora eu quero ver você sair dessa, né? Então, se é difícil provar que Deus existe, mais difícil ainda é provar que Deus não existe, né? Então, ele poderia trazer, olha, eu quero agora lançar um novo desafio, eu quero que provem que Deus ele não existe. O juiz, né, José Renato Nalini, tem um livro clássico que é utilizado na disciplina ética jurídica, deontologia jurídica, que é o Ética Geral e Profissional. E ele tem um capítulo muito, muito extenso na sua obra, que é a ética cristã. Que nesse capítulo, o professor José Renato Nalini, ele explica que a base do direito no Brasil ela é uma base cristã. E isso aí não é algo, não é proselitismo, não é outra coisa. Isso é um fato histórico, né? As ordenações afoncinas, as ordenações manuelinas, as ordenações filipinas, elas todas têm origem no direito canônico. Elas todas vêm de uma forte base cristã que, inclusive, fundou as principais universidades do mundo e, no caso da realidade brasileira, as duas principais universidades de Portugal, quer dizer, as três principais, a Universidade de Lisboa, a Universidade de Coimbra e a Universidade do Porto. A Universidade de Coimbra, a mais antiga, que ela surge num espaço onde havia uma certa relação muito forte com o cristianismo. É tanto que hoje, até hoje, as disciplinas, nós utilizamos o termo cátedra. Até hoje, quando nós vamos participar de uma solenidade de formatura, nós utilizamos aquelas roupas, aquela beca, os tribunais usam aquelas becas que os ministros, os juízes, os professores mais parecem sacerdotes. De onde veio isso? De onde veio isso? Vem dessa base cristã que nós temos. E o problema é exatamente querer afastar isso, é querer apagar isso, como se isso não tivesse relevância, como se isso não tivesse nada a acrescentar, né? Então, eu acho que nós não estamos aqui especificamente para defender uma única visão. Nós estamos aqui para mostrar que o cristianismo traz inúmeros valores e uma influência muito forte sobre o direito brasileiro e que nós devemos respeitar as pessoas, como o professor Tassos colocou aqui. Por que o sacerdote de uma outra religião ele pode exercer um cargo político? Por que ele pode ocupar um cargo público, mas um padre não pode? Porque um pastor não pode? Qual seria o fundamento disso? Será que isso realmente seria uma razão suficiente para você afastar a atuação de um profissional nesse sentido? Então, é isso que a gente está colocando nessa discussão. A universidade tem que ser um espaço plural, realmente, efetivamente. Tá bom? Então, agora eu devolvo aqui a palavra. Não sei se o professor Tassos ele quer comentar mais alguma coisa. Tem um outro questionamento aí, não é nem um questionamento, é um comentário da Nídia Sá, que ela coloca: a pós-verdade quer inculcar a ideia de que toda verdade é meramente discursiva. Professor Tassos. Eu até publiquei um negócio hoje que realmente é um fenômeno único da história do intelectual humana. Você veja bem que antigamente eu disse assim, ó, nós estudávamos se havia ou não realidade. Esse é o estudo da metafísica. Quando nós aceitávamos que havia realidade, nós íamos estudar se a realidade poderia ser conhecida. Daí nasce o ramo de estudo da epistemologia. Quando nós aceitávamos que a realidade ela poderia ser conhecida, nós passávamos a investigar se esse conhecimento poderia ser comunicado. Aí é o ramo da linguística.
Quando nós passávamos, então, a entender que a realidade existia, ela podia ser ela existia, ela poderia ser conhecida, ela poderia ser comunicada, passava-se a estudar se essa comunicação poderia ser entendida. Aí surgiu o ramo de estudo chamado hermenêutica. Então, a metafísica, epistemologia, linguística, hermenêutica davam conta do fenômeno. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o que prepondera é a posição anti-realidade. É o relativismo, a pós-verdade. É a percepção de que não é, a coisa não são como elas são, é como você gostaria que fosse. É isso, o mundo jaz na insanidade absoluta. Você achar que o fato de você querer ser algo faz você aquilo, isso é uma crueldade com a pessoa. Um dia desse, tinha uma senhora que foi para um zoológico, quando ela chegou no zoológico, aí cobraram a entrada dela lá, não sei se eram $10, aí a moça disse, eu não vou pagar. Aí foi questionada, por que a senhora não vai pagar? E ela respondeu com sinceridade, porque eu sou uma zebra. Onde já se viu zebra pagar ingresso em zoológico e começou aquela confusão, porque ela dizia que não era um ser humano, era uma zebra no corpo de pessoa. E isso começou, e hoje em dia isso está sendo levado a sério. Isso é uma crueldade com a pessoa que pensa que é uma zebra. É como chegar uma pessoa com anorexia. A pessoa com anorexia é uma pessoa magérrima, que se vê gorda, se entende como gorda, se auto-identifica como gorda. Chega uma pessoa com anorexia, ela diz, eu sou gorda, eu sou obesa, o médico vai fazer o que com essa pessoa? Vai fazer uma lipoaspiração? Você fazer uma lipoaspiração em uma pessoa anoréxica não é só uma crueldade, é uma perversidade contra aquela pessoa. Então, o que falta é essa ideia, o que nós estamos perdendo, o que não existe mais é a percepção de que ideias têm de ser testadas na realidade. A ideia por si só não se torna verdadeira se não houver um correspondente na realidade. Como é que hoje tem gente que defende, por exemplo, o marxismo econômico e não dá certo em canto nenhum? A ideia pode ser bela, pode ser bonita, pode ser maravilhosa, mas ela não funciona. Ela não é execuível. Então, nós temos que resgatar a percepção de que nós temos que testar a ideia na realidade. Senão, é uma crueldade você alimentar nas pessoas isso. E aí, vou adiante para encerrar, para encerrar minha participação, vou dizer uma coisa a vocês. Se essa transanidade toda ocorresse apenas em pessoas capazes, maiores, tudo bem. Mas hoje em dia nós estamos destruindo as nossas crianças. Essas ideias têm aplicações práticas perversas em pessoas que são crianças. Já começa da criança intrauterina. O assassinato intrauterino está levando um nome bonito de direito reprodutivo. Mas eu estou falando com crianças já fora do útero, que nasceram, estão sofrendo ações que vão fazer com que elas lutem contra as consequências dessas ações, não é por anos nem décadas, não, pela vida toda. Existem procedimentos médicos que estão sendo defendidos pelas autoridades, muitas autoridades estão defendendo procedimentos médicos em criança, para os quais nós temos uma estatística de 50% de suicídio de quem faz isso. Então, nós temos que checar as coisas na realidade, é isso que está faltando. Esse mundo da pós-verdade, do relativismo, está destruindo toda uma geração. Então, é com essas palavras que eu quero terminar, para dizer que ideias têm, sim, consequências, e consequências, muitas vezes, perversas, e que nós temos que ser fiéis ao que ocorreu. Conservadorismo não é... O que é conservadorismo? É desprovido de ideologia. Conservadorismo é um método. O que é que o conservadorismo diz? O conservadorismo diz assim, ó. Antes de você mudar valores que foram aprovados por seus pais, seus avós, pelas gerações do passado, você pode mudar? Pode. Você pode mudar? Pode. Mas antes de mudar, você aplica a esses valores a virtude concreta da prudência.
Coisas que passaram pelo teste do tempo podem ser mudadas? Pode, mas seja prudente. Hoje em dia, o que se fez no Brasil em 10 anos, no caso específico da ideologia de gênero, por exemplo, só se conseguiu em outros países em meio século. Então, isso é uma realidade. O mundo do direito, vocês são operadores do direito, o mundo do direito tem que lidar com isso, tem que ser prudente, porque traz consequências perversas para muitas pessoas. Tudo é possível, mas deve ser testado na realidade, são os dados empíricos, não é você querer que seja. Se todo mundo que fosse adulto, depois de 18 anos, quisesse fazer o que quisesse, tudo bem. Mas essas ideologias atacam os indefesos. Tem alguém mais indefeso do que o bebê intrauterino? Ataca as pessoas que não podem se defender. Bom, são com essas palavras aí que eu gostaria de expor minha posição, dizer que é uma posição de respeito absoluto a todos os posicionamentos. Agora, o respeito, reitero, não é dizer que seja lá o que se diga é verdadeiro. Todos têm o direito de dizer o que quiserem, de pensar o que quiserem, de exprimir a sua opinião da forma que quiserem. Mas para saber se algo é verdadeiro ou não, temos que trazer a razoabilidade de colocar as ideias ao teste da realidade, ao teste da verdade, ao teste dos fatos. Então é isso que nós temos que buscar. E a universidade deveria, acima de tudo, fazer isso. Não ficar combatendo de forma intolerante qualquer visão de mundo que não seja uma visão que ela detém, traz para si. Beleza, pessoal? Perfeito. Então, agradeço, Tasso, a sua disponibilidade. Realmente, sua exposição foi muito boa. Lançou, não que todos tenham que concordar com ela, mas eu sei que o intuito seu também não é esse, é trazer uma discussão de extrema relevância. O espaço universitário é o espaço, não é o espaço da concordância, mas é o espaço da discussão, da liberdade para a gente poder debater temas como esse, não? E foi exatamente pensando nesse formato que a gente pensou num evento dessa natureza. Eu acredito que quando a gente tem liberdade para pensar, para raciocinar, para pesquisar, para divulgar nossas ideias, a gente cresce bastante. Inclusive, eu tive um aluno no curso de Direito, né, que ele era presbiteriano, ele fez uma pesquisa interessante que ele tem sido citado, ele foi meu orientando na época do TCC, ele tem sido citado em teses de doutorado, inclusive. Já cheguei a ver, né, porque ele publicou um livro, quer dizer, um artigo intitulado A Origem do Federalismo em Johannes Althusius, que nesse TCC ele trata especificamente... Professor Sérgio, desculpe interrompê-lo, mas como nós havíamos combinado previamente, vou ter que entrar em um compromisso agora. Não, tudo bem, sem problema. Porque eu estou com essa agenda agora, a gente tinha marcado uma hora, me perdoe porque está muito apertada, eu vou entrar nesse... Não, tranquilo. Pode ficar à vontade aí, realmente... Agradeço imensamente a possibilidade, o professor, todos os professores. Muito obrigado, professor. Foi um espetáculo, professor Tasso. Vamos só fechar aqui, mas eu queria lhe parabenizar, foi realmente maravilhosa mesmo sua participação. Muito obrigado, professor. Me coloco à inteira disposição, parabéns aos expositores, ao projeto, realmente é bom, o embate de ideias é essencial, e peço de maneira até um pouco constrangida, licença para... Não, fica à vontade. Não, fica à vontade, você realmente já tinha explicado aqui. Eu só vou terminar aqui. Tá bom, valeu, pessoal. Muito obrigado. Bom, então, continuando... Pode encerrar. Vou encerrar rapidamente, só para destacar que esse trabalho foi um trabalho muito bom, porque ele fala da influência do presbiterianismo calvinista, da reforma protestante, ao criar um sistema de governo eclesiástico, e ele trouxe esse modelo, né, como uma referência para o federalismo atual. E isso, ou seja, tanto que o Johannes Althusius não é citado aqui no Brasil, mas na Europa ele é citado como o pai do federalismo. E nós, no curso de Direito, não estamos estudando isso, né? Então, fica a dica aí desse artigo do Ian Guedes, que é muito bom, tá? E ele tem sido citado porque realmente é muito bom, muito positivo. Quando a gente tem liberdade para pesquisar sobre temas variados, a gente só tem a ganhar com isso, tá? Então, fica aqui, mais uma vez, a minha alegria de ter participado desse projeto, dessa live. Foi incrível, Erval. Vamos continuar. Verdade, professor. E me permita
Me permita um simples adendo, mas bem rápido mesmo, até porque o amigo sabe que nesse tema, com certeza, o amigo tem muito mais recursos para poder discutir do que eu. Mas, sobre um último comentário que você trouxe, eu acho fantástico a gente destacar que concordar aqui com o que foi exposto, inclusive com a linha que foi trazida pela live, é acessório. É acessório dentro da grandeza da própria temática e a divergência nesse tipo de tema, pelo contrário, é salutar. Eu acho que o objetivo das nossas lives, dos nossos projetos aqui, é que a gente traga mais de uma ideia. Até a gente está pensando, eu quero destacar essa parte, eu já tinha conversado com o professor Carlos Sérgio, outra fase especial do Direito em Foco, né? Que peço ter trocado o nome, essa parte eu discuto muito com o professor Carlos Sérgio. Nós estamos pensando em começar a trazer expositores com pensamentos distintos, lado a lado. Fica eu e o professor Carlos Sérgio intermediando, né? O pau vai pegar mesmo, né? É normal. Então, uma espécie de dois lados mesmo, de duas posições. Dentro dessa polarização, você traz um posicionamento de um lado e um posicionamento do outro, ponto e contraponto. Exato. E aqui a gente vai, vez por outra, eu e Carlos Sérgio vamos concordar, ora eu concordando com um, ora concordando com o outro, ora fica eu e Carlos Sérgio também divergindo, o que é bom, fica 2 contra 2, ora vai ficar 3 contra 1, ora vai ficar só um isolado, ora a plateia também vai divergir, a maioria não vai concordar. Isso é bom. A gente não quer um espaço aqui para ter só uma ideia, para ter só um ponto. Não é objetivo que haja uma convergência. Pelo contrário, na universidade a gente quer que tenha mesmo várias ideias. O pluralismo é o que mais se busca dentro da universidade. Não é isso mesmo, professor? Então, eu não sei se as meninas querem fazer mais algum comentário. Tarsila, Michele, querem falar alguma coisa? A questão do sorteio. A gente esqueceu. Que seria de nós dois se não fosse essas meninas, né, Carlos Sérgio? Aí a gente estava perdido totalmente, viu? Quer dizer, a gente já está perdido, né? A gente vai sortear uma Constituição e o Vale. Aí foram quase 70 inscrições, mas eu levei em consideração quem assinou a frequência agora. Aí eu vou pedir para Carlos Sérgio falar um número e para Eva falar outro. De 1 a 14. De 1 a 14, 7. Giovana, se mobiliza aí no chat, você ganhou a Constituição. E agora Eval. Fale outro número. Tem seu 11. 7, peraí. E Vandeilson Chaves. Silva, pronto. Muito obrigada. Aí eu vou entrar em contato com vocês, viu? Para entregar. Tá ótimo, perfeito. Tarsila, quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Não, professor, só agradecer, né, pela live de hoje. Foi um tema bem interessante e estamos aí para a próxima parceria dos projetos. Lembrando que nós teremos uma live dia 15, né? Agendada para o dia 22, viu, Eval? Dia 22. Foi mudada? Não era 15, não? Era dia 15, mas o professor pediu para mudar. Então a gente teve olha que como mudar eu estou acompanhando. 22. Agora eu dei uma dentro. Você está acompanhando. que a live vai tratar desse tema. Como identificar e escapar do greenwashing. Você não sabe o que é greenwashing? Então você precisa acompanhar essa live, tá certo? Com o Jean-Marc Sasson. Muito bom. Não só o nome do tema é difícil, como também o nome do convidado é difícil. Tudo é verdade. Tudo é complicado. É um treinamento, né? Nós vamos descomplicar tudo para você no próximo dia 22, no Direito em Foco. Valeu, perfeito, pessoal. Gente. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Até a próxima live. Valeu. Tchau. Um abraço. Show.